eu tinha uma dúvida, porque quando Yeshua nasceu, João fala o quê? E ele tabernaculou no meio de nós. Qual é a última festa? Aí eu ficava, meu Deus, mas ele passou por tabernáculo e depois passou por Pessa. Eu ficava assim, meu Deus, mas como é que Yeshua passa por tabernáculo? Primeiro ele tem que passar por Pessa, etc, etc. Aí o Senhor me esclareceu esses dias. Olha que coisa. Não sei se você vai entender, olha só. O Pessa começa onde? Lá no Egito, concorda? Israel vem cumprindo as festas. Quando Yeshua chega, ele chega na última festa espiritual determinada para a carne. Por isso que ele nasce na carne. E a partir daí, ele começa a festa para nos tirar da carne. Porque em tabernáculo próximo, nós é que tabernacularemos com ele, não ele conosco. Falei, Senhor, obrigado. Obrigado. Eu não falava nada para ninguém, para não botar dúvida no coração de ninguém. Mas eu tinha dúvida. Você entendeu? Eu tinha essa dúvida. Porque realmente Yeshua nasce em tabernáculo. E eu ficava, meu Deus, como é que eu vou explicar isso? Eu ainda pensava, se alguém me perguntar, Senhor, não deixa não, porque eu não sei. Eu não sabia mesmo. Aí o Senhor me trouxe o entendimento. Deus é tremendo, né, gente? Que coisa maravilhosa. É a última festa estabelecida do ciclo de salvação para a carne. Porque a carne, a irmã até falou ali, é verdade, a carne precisa de disciplina. Precisa ou não precisa? Precisa. Então, e vem na disciplina. Aí Yeshua nasce para nos tirar da carne. E aí ele tem que começar o processo de quê? Das festas. Primeiro Pessa, porque ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então ele tem que morrer em Pessa para ressuscitar em pães ázimos, porque gerou pães ázimos, somos nós novas criaturas. Olha aí que coisa tremenda. E aí, na última festa de tabernáculo, vai ser quando nós vamos tabernacular com ele. Olha que coisa. Resolveu o problema. Eu não, o Senhor, né? Esclareceu para mim o problema. Deu para entender, gente? Às vezes eu falo assim, é porque às vezes a coisa está dentro do meu coração, eu estou com essa dúvida há muito tempo. Conseguia fechar o negócio, até que o Senhor, essa semana, simples, não é? Simples, simples. Amém? Glória a Deus. Nós estamos na Paraxá, como o irmão falou, Kitetse, quando saíres. Aqui na realidade é quando saíres a guerra. Mas, Rafael, Deus não é Deus de paz? Não, é Deus de guerra também. Amém, meu irmão? A igreja está mal, está compreendendo mal as coisas. Amém? Deus é Deus de guerra. É o Senhor dos exércitos. Então, quando saíres para a guerra, tem lei. Não é de qualquer maneira. Amém? Então, é a 50ª porção semanal do ano de 5.784. Para pensar comigo. Deixa eu pensar aqui. Não, depois eu falo. Tá? Essa paraxá vai de Devarim 21:10 a 25:19. A Haftará Isaías 54:1 a 10. E a porção do Berito e Radachá é João 12, de 1 a 50. Eu tenho certeza que todos leram, não é? E como eu disse ontem, a gente vai escolher alguém para ministrar, porque todo mundo leu. Gente, tem que ler. Ah, eu não tenho tempo. Você não tem tempo para trabalhar a sua salvação, não, meu irmão? Hein? Que é mais importante. Amém? Olha só, o interessante é que todos vocês que estão aqui, e até os que vão assistir por internet, estão esperando, evidentemente, receber pão do eterno. Estão ou não estão? Você quer receber o pão do eterno. E você sabe que eu descobri outra coisa. É por isso que eu falei com o Nenel. Eu acabei descobrindo outra coisa, porque Yeshua fala assim, vossos pais comeram o pão no deserto e morreram.
Mas olha o que Deus fala. Moisés vos deu, e Yeshua fala, Moisés vos deu pão no deserto, e vós comeste e morreste. Agora, eu sou o pão que Deus está dando na terra. Aí ele fala, né? E aquele que comer desse pão terá vida eterna. Menino, para pensar comigo. Era outra coisa também que eu ficava meio assim, sem entender, mas agora entendi. Sabe o que explica isso que Yeshua falou? Salmo 78. Porque o pão que Israel comeu no céu, no deserto, perdão, é trigo do céu. É pão dos anjos, não é o pão de Deus. Por isso eles não viveram para sempre, porque os anjos não têm poder de dar vida aos homens. Abre lá Salmo 78, eu não sei em que versículo, mas você vai ver que eles comeram trigo do céu, pão dos anjos. Só que Yeshua está dizendo que o pão de Deus é ele que desceu da terra. E esse pão, aquele que comer, viverá para sempre. Ó, lê lá, tem aí. Quem achou aí? Pô, gente, não achou? Lê aí, lê. Ó. Pão dos anjos. Não é, por isso que Yeshua fala que ele é o pão que o Pai está dando para a vida eterna. Porque aquele pão não dava vida eterna, é dos anjos. Agora o de Deus dá vida eterna. Deu para entender, gente? Que coisa. Eu fico muito feliz com esses negócios. Pois é, isso é muito tremendo. Eu estou falando porque eu escrevi aqui, ó, o interessante é que todos vocês que estão aqui, e até os que vão assistir por internet, estão esperando, evidentemente, receber pão do eterno dessa semana. E é uma porção dobrada, pois todo Shabat o Senhor nos envia porção dobrada. Amém? Então vocês estão sentadinhos aí para receber o pão do céu. Deus queira que através de mim vocês recebam esse pão, por misericórdia. Então, assim, espero que vocês recebam uma porção dobrada da parte do Eterno de Israel, em nome de Yeshua HaMashiach, o seu Filho. Essa paraxá aqui, Tetsê, é para a santificação de Israel e também do povo chamado hoje em dia Igreja de Mashiach. Aqueles que foram prometidos por Hashem ao pai Abraão. Eu não sei se você sabe, Deus prometeu você ao pai Abraão, não é? Você é uma promessa cumprida de Deus que ele fez ao pai Abraão. Porque ele disse que na semente de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Você é família da terra? Quem é, levanta a mão aí. Ó. Então, você é cumprimento de promessa de Deus ao pai Abraão. O pai Abraão vai olhar para você e vai falar, meu filho querido. Amém? Você parece comigo, deixa a barba crescer. Você vai ficar parecidão comigo. Nem sei se Abraão tinha barba, mas deveria ter, né? Todo mundo apresenta ele com barba. Então, aqueles que foram prometidos por Hashem ao pai Abraão. O interessante dessa paraxá é que nela está contida a maior parte dos 613 mandamentos contidos na Torá. A maior parte está inserida ali, aí nessa paraxá. Em Kitetsê contém 74 desses 613 mandamentos. E nessa porção estão os mandamentos que, no geral, regem o relacionamento entre nós. Não que não tenha outros, mas a maior parte é reger o relacionamento entre nós. Porque a lei de Deus rege o relacionamento entre nós e Deus e entre nós aqui. Entendeu? Do marido com a sua esposa, do homem ou da mulher com seu marido, né? Eu já estou falando assim, porque senão os outros pensam que eu só estou falando, que a Bíblia só fala do homem, não é? Do marido ou da esposa e vice-versa, do homem com seu empregado,
do homem com o seu patrão, do homem com o seu filho, do homem com o seu próximo. Leia aí da mulher com a sua filha, etc, etc, etc. Amém? Yud Rei Vav Rei está regendo as bases do relacionamento da sociedade ideal de um povo santo. Pois ele disse lá em Israel, em Levítico 11:45, porque eu, Yud Rei Vav Rei, que vos fiz subir da terra do Egito para ser vosso Elohim, serei, pois, santos, porque eu sou. E ele fala isso para a igreja também. Veja lá em 1 Pedro 1:14-16. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinham na vossa ignorância. Então a concupiscência que nós tínhamos era porque éramos ignorantes com relação à verdade. Mas como é santo aquele que vos chamou, quem te chamou? O Pai. Não é Yeshua, é o Pai. O que Yeshua fala? Todo aquele que o Pai me der. Então, santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Mudou alguma coisa? A mesma coisa, amém? O Senhor estabelece estes mandamentos para reger os nossos relacionamentos, já a partir de agora, a partir do dia que se chama hoje. É hoje que você tem que mudar teu comportamento. Não é amanhã. Quando Yeshua voltar? Quando Yeshua voltar, você dançou, meu amigo. Se você não andou segundo os mandamentos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, para em Yeshua alcançarmos a vida eterna. Tem muita gente que pensa assim, Yeshua já me deu a vida eterna e anda de qualquer jeito. Não vai ter a vida eterna. E tem provérbios que Yeshua fala sobre isso. Lembra do fazendeiro que estava fazendo a festa de bodas? Mandou o convite, muita gente não quis. Depois ele falou, pega os valados, os doentes, os que estão na rua, etc. Aí pegou, encheu a festa. Estava todo feliz, encontrou um sem roupa festiva. Olha, e o que ele falou? Hein? Olha, amarrou ele e lançou o quê? Nas trevas exteriores. Olha só, é uma festa onde o dono da festa encontra alguém que não tem roupa festiva. Já parou para pensar isso? Isso é no céu? É aqui. E em que festa? Das bodas. Quando Yeshua vai casar com sua noiva, na festa, ele vai encontrar pessoas que não andaram segundo os mandamentos do Senhor, e esses serão lançados fora. É a igreja. Viu? Viu vocês que ficam negando a lei de Deus? Amém? Você foi chamado, assim como eu, para fazer parte do reino de Deus. Olha só, outro erro. O reino de Deus não virá. Ele já está. Deu para entender? Sua missão na vida não é morrer para ir para o céu. Eu vejo muito pastor aí ministrando. Meu irmão, você não pode ir para o céu desse jeito. Ninguém vai para o céu, meu irmão. Isso não é verdade. Você não tem que ter uma vida aqui, morrer para ir para o céu. Como muitos ensinam. Sua missão na vida é fazer parte do reino e entrar nesse reino, vivenciar esse reino, fruto correspondente ao servo deste reino. É para isso que você foi chamado. Para obedecer o reino, para andar no reino desde agora. Não é lá na frente, não, é hoje que você tem que andar no reino.
Para isso, existe a lei de Deus. Para nós, povo santo, vivermos em santidade. Porque nós não conhecemos a santidade. E a lei de Deus é que mostra o que é santidade. Senão você não fica sabendo. Santidade não é vestir uma roupa branca. Santidade não é falar eu sou santo. Santidade é viver conforme o mandamento do Senhor. Pois o reino de Deus já chegou. Como está escrito em Mateus 3, de 1 a 2. Naqueles dias apareceu Yohanan, João, o imersor. Tem gente que pensa que João Batista, João é o nome, Batista é o sobrenome. Não é. João, Yohanan em hebraico, era um Cohen Gadol, um sumo sacerdote da 8ª turma. Rafael, por que ele não estava no templo? Porque o templo estava corrompido. Então ele estava no deserto. E lá ele fazia o quê? Mikva. Ele mergulhava as pessoas no batismo do arrependimento. O sobrenome dele não é Batista. Está errado isso. E ele não fundou também a Igreja Batista. É outro erro. Isso é uma mentira, meu irmão. João Batista não tem nada a ver com os batistas. Isso é coisa da Europa, isso é coisa da modernidade. João nem sabe disso. João era um sumo sacerdote, Levi, da 8ª turma. Tem nada a ver com isso. E botaram a culpa nele. Para isso, a gente precisa compreender, porque se ele veio batizando, existe uma razão para isso. E olha a razão. Pregando no deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não vai chegar. Chegou naquela época. E está aí até o dia de hoje. Nós precisamos compreender isso. Inclusive, Yeshua até já nos disse onde é o início, onde o reino de Deus, vamos dizer assim, plantou o seu pé, plantou a sua estaca, onde ele começa. Yeshua nos ensinou. Lucas 17, de 20 a 21. Sendo Yeshua interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Eita! A gente está esperando um tchan, 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 tchan. Não é? Fogos, sei lá, anjo pulando, não é? Glória. Tchau, o reino de Deus chegou. Não. Ele está falando aqui, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não vem. Nem dirão, ei-lo aqui, nem ei-lo ali. Você não vê o reino de Deus. Sabe por quê? Pois o reino de Deus está dentro de vós. Presta atenção. O reino de Deus já iniciou no seu coração, no meu coração. Por isso ninguém vê. Por isso eu não posso dizer, ele está lá na Europa, ou ele está em Canaã, ou ele está na Amazônia, ou ele está na África. Eu não posso dizer isso, porque ele está dentro de você, dentro de mim. Ele já começou, gente. Se você está esperando o reino de Deus começar, tu está mais perdido em tiroteio. Se alguém diz para você que o reino virá, ele está errado. Ele já veio, e ele veio quando Yeshua entrou na terra. A diferença é que Deus tem
as suas festas. E a igreja largou isso tudo para lá, por isso não entende. Você lembra que o Paulo fala assim, tem muitos sons, né? E se o som for, como é que ele fala? Se o som for errado, você não vai entender. Por que ele está falando isso? Porque, por exemplo, quem já foi soldado aqui do Exército? Ou da Marinha? Olha lá, ó. Cada toque lá da corneta representa uma coisa, gente. Se o cara toca, tá lá o batalhão, se o cara toca, sei lá, Ordem Unida, tem um som para a Ordem Unida, o soldado obedece. Não é? Tem som para a batalha, tem som da alvorada, que é para o cara levantar e tudo. Agora o Paulo fala assim, se o som for não entendido, o que será? Vai virar confusão, não é? O batalhão vai ficar perdido, porque ele responde pelo som que ele ouve. Por isso ele fala, cuidado com esses sons que estão saindo aí. Yeshua volta dia tal, isso aí é som insípido, é som sem sentido. E nós precisamos ter cuidado com isso. Ah, Yeshua vai voltar tal dia. Deus tem seus tempos determinados. Ah, o reino de Deus virá quando Yeshua voltar. Isso é som errado, som que vai deixar você confuso. Nós temos que tomar cuidado com os sons que nós ouvimos. Amém, meu irmão? Senão você fica confuso. Tem gente aí falando que marcou a data da volta de Yeshua. Yeshua falou assim, os discípulos perguntaram, né, meu irmão? Pô, quando que vai ser o reino? Quando que você vai restituir o reino a Israel? Ele deu um fora em todo mundo. Não cabe a vocês saber isso. Nem eu sei. Nem os anjos sabem. Só o Pai. Tinha gente que botava escrito, ó, Jesus vai voltar tal dia. Gente, isso é som errado. Fora do tom. Você vai ficar confuso. Quer ver um som errado que se toca dentro da igreja insistentemente? Que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Isso é um som que está forte. Muitos vão ficar confusos como o batalhão. Porque não vai saber se é som de alvorada, se é som para a Ordem Unida, se é som para a guerra, se é som para o rancho. Vai ficar uma confusão. E muitos vão perder a fé. Você precisa ter cuidado com esses sons esquisitos. Amém? Isso é bronca mesmo que eu estou dando. Som misturado, é som confuso. O cara não sabe tocar o chofar, aí fica tocando de qualquer jeito. Aí gera... Tem gente ensinando sem saber o que está ensinando. Tem gente repetindo aquilo que ensinaram para ele. Então ele toca aquele som esquisito. E muita gente vai atrás, mas vai ficar confuso. Amém? O reino de Elohim já começou dentro de você. Lembra que Elohim disse que ele não vê como homem? Ó, Deus está dando a dica. Aonde ele olha? Ele está olhando dentro do seu coração agora. O que você tem dentro do coração? Tem um reino dele? Ou tem um reino das trevas? Pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas Elohim vê o coração. Lembra disso. O coração é onde começou a grande batalha do reino de Elohim contra o reino das trevas, cujo cabeça é Satanás. É o maior campo de batalha. Não é essas batalhas físicas, onde tem campo e um atira de um lado e o outro atira de outro. Pior é o coração de cada um de nós. E dentro de nós há uma grande luta, uma grande batalha. Quando nós aceitamos Yeshua, parece que a gente vai ficar até louco, é ou não é? A guerra come solta. É uma batalha. Às vezes você fala assim, não, aquele barbudo lá é doidão, não vou ouvir ele não. Aí uma coisa fala, não, vou ouvir sim.
Ah, agora não vou ouvir, não. Caramba, vou ter que deixar tudo aquilo que eu aprendi. É ou não é? Fica ou não fica? Ah, vou perguntar a Deus. Deus, será que o que ele está falando é verdade? Ah, não vou mais lá, não. Puxa, fiquei tão confuso. É ou não é? E no princípio, fica ou não fica? Fica. Porque a maior guerra é dentro de nós. Se Deus assentar o reino dele no meu coração, no seu coração, acabou para o reino das trevas. Acabou. Se a gente passar daquele processo da guerra acirrada, quando a gente levanta a mão e aceita Yeshua, aí tu perde o emprego. É ou não é? Fica tudo bagunçado. E aí tu fala, meu Deus, será que é porque eu aceitei? Agora que eu aceitei que o negócio devia melhorar, piorou? É a guerra, meu irmão. É a batalha. Você tem que passar por essa fase para sair vitorioso com o reino implantado no seu coração. Aí acabou. Aí já era reino das trevas. Já era. Aí me faz lembrar, você já viu um papel negro, todo preto? Aí você coloca a tinta branca e aí Deus planta o reino, aí você faz assim, fica um branquinho no meio das trevas, por isso somos luz no meio das trevas e sal. Aí mais uma pintinha branca. Aí vai juntando, aí vai crescendo, até chegar ao ápice, quando Yeshua voltar. Amém? Deu para entender? E se o reino de Deus já chegou e ele está dentro de nós, importa que venhamos a dar frutos de justiça e salvação, senão seremos cortados do reino. Não pensa você que nós já estamos no reino, que agora é só sombra e água fresca. Não, meu irmão, se você não andar segundo a lei do reino, todo reino tem lei? Quem vive no Brasil aqui, levanta a mão. Caramba, todo mundo. Você vive de acordo com a lei de onde? Dos Estados Unidos? Do Brasil. Porque senão você não pode ficar no reino do Brasil. E se eu tenho o reino de Deus no meu coração, qual é a lei que me rege? Já viu um reino sem lei? Não existe. Amém? Como está escrito em Mateus 3,10. E já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Interessante, tem a batalha toda, o reino de Deus se instala no meu coração. Primeira coisa que Deus coloca aqui nas minhas pernas é um machado. Toma, meu filho, machado. É o presentinho. Por quê, Senhor? Se você não der bom fruto, filhinho, o machado vai comer. Amém, meu irmão? Então, quando você estiver andando, não olha para você ver se tem ou não tem um machado aí. Porque se tu não der fruto, se eu não der fruto para o reino, eu serei cortado. Aí tem gente que pensa que fruto é gerar crente. Não tem nada com isso, meu irmão. Nada a ver com gerar crente. É gerar fruto de salvação, fruto de justiça, obediência ao mandamento do Senhor. Porque quando ele implanta o reino em você, o que ele coloca dentro de você? A lei do reino. Amém? Também. Tem, a irmã está certa. Ainda ganha uma tesoura para dar umas podadas. E quando poda, parece que você morre. Mas fica tranquilo que você não vai morrer, não. Vai sofrer, mas não vai morrer. Amém? E o machadão lá. Nunca esqueça. Nunca esqueça. Aonde você for, você pede gente, chega para lá por causa do quê? Machado. É verdade, hein, gente? Vocês estão rindo? Seja eu, seja você, se não dermos frutos de salvação, ou seja, fruto de justiça, seremos cortados do reino de Elohim. Nós somos transformados à semelhança do último Adão. Ontem até falamos sobre isso.
que é Yeshua. E com a semelhança de Yeshua, temos toda a nossa estrutura interior mudada. Não é a exterior, é a interior. Porque a coisa começa aqui dentro. É aqui dentro que muda. Você vai olhar para a pessoa está encapada do mesmo jeito. Não mudou nada. Você vai olhar, mas tudo está igual. Só do lado de fora, só a capa. Porque o interior agora é um livro eterno que está sendo escrito em você. Deu para entender? Amém, meu irmão? Ó, e com a semelhança de Yeshua, somos transformados à semelhança do último Adão. E com a semelhança de Yeshua, temos toda a nossa estrutura interior mudada para estabelecermos o quê? O mandamento de Deus. Por isso está escrito em Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes estabelecemos a lei. Olha aí, ó. Para termos um comportamento de cidadão do reino de Deus, desde já. Não é quando Jesus voltar, não. É desde já. Para que sejamos sal e luz nessas trevas e para glorificar nosso Pai que está nos céus. Como está escrito em Mateus 5, de 13 a 16. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, o que faz com ele? Olha o machado. Ó, nós somos sal da terra, mas se tornar insípido é um sal que não salga. E se não salga, ele está dizendo aqui, ó, com o que se há de restaurar-lhe o sabor? Tem como restaurar? Não. Não tem. Por isso, cuidado. Para nada mais presta. Eita. Gente, presta atenção no que eu vou falar. Para nada mais presta. Senão para ser lançado. Yeshua gosta desse negócio de lançar fora, não gosta? Ele fala sempre disso. Foi lançado fora. Foi atado de mão e perna e lançado fora. Cuidado. E ser pisado pelos homens. Ó, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia, ou seja, uma luz, não é? A colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Eita, gente. Nós temos duas funções: salgar e iluminar. Se eu não salgar, não adianta iluminar. Tanto é que ele está falando, se eu não salgar, para nada eu presto. Ah, não, mas eu estou aqui numa luz maneira. Não adianta. Você não está salgando, então você será lançado para ser pisado. Então, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Às vezes as pessoas classificam boas obras com dar esmola. Isso é fácil, né, meu irmão? Mas não é isso que o Senhor está falando. Boas obras é obediência de mandamento. Deu para entender? Por isso que a palavra diz que obra não salva, a lei não salva. Ela não salva. Quem salva é crer em Yeshua. Mas se cremos em Yeshua, temos que fazer o quê? Boas. Yeshua não vai me salvar para eu pecar. Porque aí não precisa me salvar, porque eu já nasci pecando. Quem nasceu aí e não pecou, levanta a mão. Caramba, até a gente escuta o grilo. Cri, cri, cri. Hã? Não tem ninguém. Você pode juntar o mundo inteiro e perguntar. Todos pecaram, porque todos morrem. O salário do pecado é a... Tem gente que confunde, mas o menininho que nasceu ontem morreu. Ele ainda não agiu pecando, mas ele nasceu no pecado, tanto é que ele morre. Quem não nasce em pecado, meu irmão, não é por causa de sexo, não tem nada a ver com sexo. Quem não nasce em pecado, não morre. Yeshua ia morrer? Não.
Se Yeshua não quisesse entregar a vida dele, ele não ia morrer, mas eu ia. Agora, ele morreu para que eu pudesse viver. Mas ele entregou a vida dele por vontade própria. Porque se ele falasse assim, não quero morrer, o pai não ia obrigá-lo. E o mundo seria destruído. Mas ele não. Amém, gente? Deu para entender? Então, e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Quando o reino é implantado em mim, vem com o mandamento de Deus. E eu passo a estabelecer o mandamento de Deus na terra. Aí eu passo a ser sal e luz. E quando eles olham para mim, por causa das obras, porque eu estabeleço o mandamento, o que acontece? Eles vão glorificar a Deus. E isso é interessante que a gente vê até na igreja. Quer ver uma coisa? Entra a pessoa na igreja, aí vê, sei lá, o pastor lá pecando. Aí o que você fala? Você glorifica a Deus? Você fala, coroas, querendo, não vou ficar aqui não. É ou não é? E esses pastores, diz que crê em Jesus. E vai embora. E fala, não, que aceitar evangelho, já viu como é que é? Aí o que eu estou fazendo? Eu estou denegrindo ao Pai que está no céu. Eu estou levando pessoas, vamos dizer para você entender, falar mal do Senhor e ele não tem culpa nenhuma. Então eu não sou sal e eu não sou luz. Mau testemunho. Agora, se eu estabeleço o mandamento, eles vão olhar e falar, puxa, esse moço aí, bom testemunho, glória a Deus, glória a Deus. Não vai ficar, esse cara, tipo, ele disse que é pastor lá. Quem já ouviu isso? Já ouvi vários. Eu não, que igreja nada. Isso é uma bagunça lá dentro. Mulher do pastor fica com não sei quem, eu já ouvi tudo isso. Não, o cara está falando ali, mas tem imagem de escultura lá embaixo, não sei o que, já ouvi isso tudo. Isso é mau testemunho. Você não é sal. Você é sal, mas é insípido. Não salga. Vai ser lançado para que o homem pise. Não, envergonha o reino. Né? A lei de Yud e Revavirê nos guia à salvação. Por isso que a Bíblia diz que a lei nos leva até Yeshua. Deu para entender? A lei nos guia para a salvação. Quem é a salvação? Por isso que a lei nos leva até Yeshua. Amém? É por isso que é a salvação. Nós nascemos do alto da vontade do Pai. Gente, tem um texto em João 3, que todo mundo cisma em traduzir, que nascemos de novo. Não é nascer de novo. Quem botou novo ali é porque não entendeu. É nasceu do alto, da vontade do Pai. Porque todos nós aqui, primeiros nascemos da vontade do homem. Teu pai, tua mãe, meu pai, minha mãe, olharam um para o outro, ficaram animados, não é? Aí tiveram relação sexual, nós nascemos. Isso é da vontade da carne, do homem. Amém? Agora, quando nós nascemos em Yeshua, é da vontade do alto, do Pai. Amém? Por isso que essa tradução está errada. Com isso, nascemos da água, que é a purificação do âmbito material e físico. Yeshua não fala? Nascer da água. E nascemos do Espírito, que é a purificação do âmbito espiritual, renascimento do nosso espírito. Quando você aceita o reino, tudo isso tem que acontecer. Por isso você vai ser o quê? Mergulhado nas águas, para você o quê? Nascer da água. E você tem que nascer do Espírito, porque quando nós pecamos, o diabo semeou no nosso espírito a semente de morte. E quando o reino entra
o Senhor faz o quê? Sopra de novo, como ele soprou na narina de Adão. Só que agora ele sopra no meu espírito e tira a semente de morte e o Espírito de Deus habita no meu espírito e gera vida de novo. Aí eu começo a ter interesse em conhecer a palavra. Eu começo a ter sede. Porque eu nasci. E olha, presta atenção. Presta atenção na criação de Deus. Quem é mãe aqui? É um monte. O que o seu filhinho comeu logo que saiu da barriguinha da mamãe? E esse leite está onde? Na geladeira? Está onde? Olha só, quem gera alguém, o gerado se alimenta de quem o gerou. Deu para entender? Então, se eu sou gerado pelo Pai, eu vou me alimentar de quem? E o que o Pai me dá? Sua palavra. Por isso que Paulo fala, desejai ardentemente o leite espiritual. Eu preciso ser alimentado. E aí o cara pega, alimenta com teologia. Aí o bichinho morre, fica todo tortinho, cheio de coisa errada. Unha não cresce direito. Dá anemia espiritual. Entende tudo errado. E chega um momento que não tem retorno. Porque foi alimentado não com o alimento de quem o gerou, mas com o alimento do homem. Aí, meu irmão, tem uns que até dá para curar, mas tem uns... Não tem pessoa que com anemia tão profunda, que você não tem como recuperar mais. Até o alimento que você der mata, sabia disso? Não consegue raciocinar direito. Se você der um alimento para a pessoa, às vezes alimentam até pela veia. Porque se você der um alimento para ela, ela morre, cara. Olha só que coisa louca. Se você der o leite da mãe, ele morre se ele tiver com anemia. É a mesma coisa espiritualmente. Se eu não me alimentar com o alimento daquele que me gerou, eu vou ter problema. Por isso que a igreja está cheia de problema. Então, nós temos que ser limpo fisicamente, no âmbito material, e também nascemos do Espírito, no âmbito espiritual, o renascimento no Espírito. Como está escrito em João 3,5. E Yeshua respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não pode. Rafael, mas eu acho legal. Mas se você não nascer do alto, você não tem como entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus começa dentro de mim. Você não tem como. Por isso está cheio de gente religiosa dentro da igreja, cheio de gente intelectual dentro da igreja, porque você não pode entrar no reino dos céus, a não ser se você nascer da água e do Espírito. Senão não tem jeito. Você pode conhecer a Bíblia de ponta a ponta, que não vai adiantar. Primeiro que você não vai entender direito. Vai começar a criar um monte de conceito. Por isso está cheio de conceito no mundo, gente. E nós temos que tomar cuidado. Porque nós temos que nos alimentar daquele que nos gerou. E se eu me alimentar daquele que me gerou, eu vou ser um adulto espiritual fortalecido, robusto. Por isso que a palavra fala, Senhor, robustece o homem interior dele pelo seu espírito. Ó. É ele que tem que me alimentar. Porque se eu me alimentar de outra fonte, eu vou ficar um ser espiritual doente, como muitos vemos. Está entendendo? Tem. E beber muita água. Ah, os caras estão certos, tem que beber água. Só que no caso aqui é água espiritual. Mas é melhor do que a água física. Beba água espiritual. Rafael, aonde? Ué, Yeshua não falou? A água que eu tenho para você beber. Está na palavra. Hã? Foi, que tinha muita água. Ele fez a ligação entre a água física
e a água espiritual. Porque se tem água física, é porque tem água. Para pensar, se tem cavalo físico, é porque tem cavalo. Por isso que Yeshua vai voltar montado no cavalo. Está vendo? Ó, tem gente que pergunta, tem bicho no céu? Tem, ué. Tem. E muitos outros seres, porque Deus criou miríades, milhares de seres, não é só anjo. Tem cavalo. Tem anjo com 4 faces. Tem gente que tem até medo de encontrar. Mas se ele aparecer aqui, meu irmão, tu vai em língua pro resto da sua vida. Tu vai esquecer da vida cotidiana. Porque a presença, esses anjos estão na presença de Deus. Imagina, gente. Você não vai ficar com medo, não. Você vai ficar forte espiritualmente. Amém? Então, só assim faremos parte do reino de Deus. E se fazemos parte do reino de Deus, devemos viver segundo as leis do reino, nos submetendo à autoridade do rei do reino. E quem é o rei do reino? Porque o Pai quis assim. Lá em Apocalipse está escrito que tem um dia, eu estava falando, foi com o pastor Lúcio, que tem um dia que vai acontecer o seguinte, vai tocar o chofar lá, o anjo, e a terra e os reinos da terra serão do Pai e de seu Machia. Isso, gente, por isso tem que compreender as festas. É Shemitah, aonde a terra volta para o seu proprietário, para o seu dono. E quem é o dono da terra? Então é sinal que o dono não está com a terra. Por isso que Yeshua falou que o príncipe desse mundo é quem? Mas chegará um tempo que Satanás será tirado e a terra e as nações voltarão a ser do Criador e de seu Machia e Yeshua. É por isso que você tem que entender as festas, para você entender os tempos terminados. Senão não entende. Fica perdidinho, ouvindo som estranho e fica aí. Não, Jesus vai voltar agora. Não vai. Não é agora. Existem festas a serem cumpridas. Yeshua cumpriu tabernáculo, que é a última para a carne, completou Pessa, festa dos pães ázimos, primícias e Shavuot. Ele vai continuar. E não tem um espaço entre essas festas e as que nós vamos entrar agora, depois do mês de Elul? Pois é, esse tempo é o período que nós estamos vivendo. Deu para entender? Você encaixa tudo direitinho, gente. É o relógio de Deus, não é nada de igreja, relógio de Deus. São essas festas. Israel participa disso, não é? Israel não voltou para Canaã, porque tem que voltar para Canaã. Rafael, mas está uma terrível lá. Eu sei, é momento de dor mesmo e vai piorar. Mas nunca mais Israel será tirado de Canaã. Amém? Pode ficar tranquilo. Então, as leis de Elohim mostram para nós como é o reino de Deus. As leis de Deus são tão importantes em nossas vidas que se você obedecer, e isso você gosta de ouvir, não gosta não? Olha só se você obedecer o que Deus fará em sua vida. Isso é uma promessa. Você gosta, né? Então vamos ouvir. Mas tem que obedecer. Devarim 28, 1:9. Ó, se, quem mexe com TI sabe, né, Ricardo? Se, em inglês é if, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Elohim, tendo cuidado de guardar todos o quê? Que eu hoje te ordeno. Ó. O Senhor teu Elohim te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Da ideia de você estar correndo e a bênção atrás, e você desvia de uma bênção, cai 5, desvia de outro, cai mais 6. Não é ficar andando atrás da bênção. Não, vamos lá, que tem um vaso lá e eu vou ter bênção. Vai ter bênção nenhuma, meu irmão. Você precisa andar segundo os mandamentos de Deus.
Aí você não corre atrás de bênção, não. Elas vêm. Você vai ter até que esconder. Você vai ter que correr delas. Vai falar, Rafael, fica aí para você pegar essas. Eu vou aceitar, obviamente. Se ouvires a voz do Senhor, teu Elohim, bendito será na cidade. Ó, você vai trabalhar na cidade, você é bendito. E bendito será no campo. Você vai ter uma fazenda lá, você vai ser bendito no campo. Bendito tuas vacas, até as vacas, meu irmão, não vai pegar doença não. Não vai pegar mal nenhum. Bendito a sua vaca e tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será quando entrares e bendito será quando saíres. O Senhor entregará ferido diante de ti os teus inimigos, que se levantaram contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo no teu celeiro. E ele manda a bênção, meu irmão. Todo mundo obedece a Deus. Deus fala, vai lá na bênção, vai lá na geladeira do Rafael. Aí, meu irmão, não tem quem peça, a geladeira enche. Enche, meu irmão, você não sabe nem de onde vem. Vem, porque Deus é poderoso. Ó, bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor te confirmará para si por povo. Ele confirma, como te jurou, se guardares os mandamentos do Senhor teu Elohim e andares nos seus. Tem uma condição. Ou você quer de qualquer maneira? Ah, não. Yeshua cumpriu a lei para mim. Epa, eu nunca vi reino aonde alguém cumpre lei para alguém. Imagina essa loucura, gente. É porque a pessoa não para pensar. Imagina, você sai aqui na rua, eu estou de carro na sua frente, você está de carro. Aí eu paro no sinal, você fala assim, eu vou seguir porque o Rafael obedeceu para mim. Faz sentido isso? E é essa loucura que falam aí e as pessoas aceitam. Só porque eu obedeci, você não acha que se você atravessar vai ter problema? Vai ou não vai? Aí o guarda te multa. Aí você fala, não posso ter multa. O Rafael obedeceu lá o sinal para mim. Você vai dizer isso? Então, gente, isso é maluquice. Quem prega isso é louco. Está perdido e não sabe o que está falando. Não existe isso. Todos nós temos que obedecer os mandamentos do Senhor. Inclusive, temos que entender com clareza esse texto. Você percebe, aquele que obedece os mandamentos não corre atrás dos inimigos. É o nosso Pai Celestial que os entrega ferido a nós. Seja o inimigo que for. Claro, se você não tiver culpa, né? Também não corre atrás das bênçãos, e sim nosso Pai é que manda a bênção estar conosco. A bênção pode nem não gostar de você, logo ele, mas Deus mandou, ela vem. O servo do Eterno não corre atrás da prosperidade ou da bênção, são elas que vêm até nós. O que é importante entender é que ser é mais importante do que ter. Meu irmão, a igreja inverteu isso. A igreja está dando valor no ter. O ser não importa. Mas, meu irmão, para Deus é mais importante ser do que ter. Quem é obediente aos mandamentos certamente terá. Isso porque Deus falou. Então nós teremos. Yeshua diz isso claramente lá em Mateus 6, de 26 a 33. É a mesma coisa que ele está dizendo. Ó. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós mais do que elas? Quem vale mais que um passarinho aí? Só uma que vale? Pois é. Então, olha o que ele está falando. Ó, não valei vós mais do que os pássaros? Ora, qual de vós, por mais ansioso, tem alguém ansioso aí? Deixa eu ver as pernas.
É só ver a perna balançando. Está com a perna balançando é porque está ansioso. Por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Não pode, não adianta, não é? E pelo que haveis de vestir, porque andais ansiosos, olhai para os lírios do campo como crescem, não trabalham nem fiam, contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Então, se você não crê nisso, porque sua fé é, então você fica ansioso. A pressão aumenta, o médico ganha dinheiro contigo. É ou não é? O médico ganha uma vez e a farmácia fica ganhando sempre. Amém? Portanto, não vos inquietei, dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir, pois a todas essas coisas os gentios procuram. Isso é coisa de gentio. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Deus sabe do que você precisa, meu irmão. Você confia nele? Como que eu vou fazer, Deus? Entrega na mão do Senhor. E no mais ele fará. Mas buscai primeiro o quê? E a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar a justiça do reino? O que é? Obedecer mandamento, andar em justiça. Está aí, E estabeleceu o quê? Os mandamentos, como Paulo nos fala, novamente, repito, Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes estabelecemos a lei. Inclusive, não posso deixar de lembrar o que Yeshua fala sobre a lei. Não posso. Mateus 5, 17 e 20. Não pensei que vim destruir a lei e os profetas. Yeshua não veio acabar com a lei. Ele está dizendo, nem pense nisso. Os caras estão ensinando isso. Ele está falando, nem pense. O cara já passaram do estádio de pensar. Eles já estão ensinando isso. Eu não vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio. Céu e terra já passaram? Se você sair ali, olhar para o alto, ver céu, e olhar para baixo, ver terra, meu irmão, a lei está vigorando. Se você sair e falar, Rafael, não estou vendo nem céu, não é porque você é cego, não. Não estou vendo mais céu, nem estou vendo terra, acabou tudo. Aí pronto, aí tudo bem. Mas enquanto isso não acontece, você certamente, a lei de Deus não acabou. Até que tudo seja cumprido. Agora presta atenção, qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Qualquer mandamento. Shabat acabou. Você vai ser chamado menor no reino de Deus. Eu pergunto para você, sabe o que é isso? É uma punição. Yeshua dá uma dica disso, falando aquela palavra daquele cara rico que saiu e deixou dinheiro lá para os caras, né? E depois que ele voltou, um multiplicou, aí ele falou, bom servo, te colocarei sobre muitas cidades. O outro, tá bem, te colocarei sobre mais algumas cidades. E o outro, Senhor, eu sei que tu és duro, e o Senhor colhe onde não semeou, e etc. É por isso que eu enterrei o teu dinheiro, toma aqui, servo mau. Então, nós governaremos com Yeshua, isso é um fato. E eu serei governante de muitos ou de poucos, dependendo de como eu ando nos mandamentos do Senhor. Está ligado? Fica ligado, crente. Quando o Senhor me converteu, os moços ficavam assim para mim, fica ligado, Rafael, fica ligado. Eu não sabia o que era isso. Falei, ligado como, cara? Fica ligado, fica ligado. Eu falei, então tá bom, vou ficar ligado. Nem sabia o que era isso. Amém, meu irmão? Então, aquele, porém, que os cumprir, os mandamentos e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Você vai ser um grande
governante de muitas cidades. E a terra tem pouca cidade? Então você para imaginar. Porque ele vai governar a terra inteira. Eles que tiverem na carne, verão a glória de Machia em nós. Eles não verão Machia. Quem verá Machia somos nós, eles não. O ministro não vê o presidente, mas você vê. Você não pode entrar na presença do presidente. Agora, o ministro entra toda hora, o presidente chama, toma decisões, o ministro vai fazer o que o presidente tomou decisão. Mas quem vê é o ministro. É assim conosco. Quem vai ver Yeshua somos nós. Agora, quando ele voltar, todos verão. Mas para estar diante dele, são nós. Deu para entender? Pois eu vos digo que se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então, os fariseus conheciam a lei e não cumpriam. Então, se eu conheço a lei, a minha justiça está do tamanho dos fariseus. Eu não entro no reino do céu. Para eu entrar, eu tenho que conhecer e cumprir. Aí sim eu entro no reino do céu. Senão eu não vou entrar. É Yeshua que está falando, não sou eu. Amém? Nós temos que viver como cidadão do reino, submetendo-nos à justiça do reino de Deus. Se você não fizer assim, será considerado estrangeiro no reino de Deus e não permanecerá nele. Será lançado fora, como o próprio Filho de Deus afirmou em Lucas 13, 23 a 28. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que salvam? Ao que ele lhe respondeu: porfiai. Porfiai é o quê? Fazer força, lutar por. Então ele está falando: lutai por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele vos responder: não sei de onde vós sois. Então começarei a dizer: comemos e bebemos na tua presença. Ó, igreja. Não é qualquer um, não. Comemos e bebemos na tua presença. E tu ensinaste nas nossas ruas. E ele vos responderá: não sei de onde sou, apartai-vos de mim, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticai a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dente, quando virdes, vão ver, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós, aí eu não digo que Jesus gosta, lançado fora. Aí, ó. É lançado fora, e Yeshua gosta dessa palavra, né? Espero que não seja para nós. Pois é, temos que porfiar. Na Bíblia, a palavra iniquidade tem um significado profundo e abrangente. Ela é frequentemente usada para descrever a violação e a transgressão da lei divina. A origem do termo vem do hebraico avon. Você lembra o que é isso? Aí tem um negócio avon aí, que significa erro ou desvio do caminho. No Taná, a iniquidade é associada a atos como idolatria, adultério, homicídio e injustiça social. Já no Brit Hadashah, o termo que foi traduzido para o grego foi anomia e é usado para enfatizar a rejeição e a quebra dos mandamentos de Elohim. A iniquidade é vista como uma afronta a Yud e Revavirê e uma quebra da comunhão com ele, revelando a natureza pecaminosa do ser humano e sua separação dele, pois o pecado é a transgressão, a desobediência da lei de Yud e Revavirê, como está escrito em 1 João 3,4, em que muitas Bíblias está errado, não é? Mas a tradução exata de 1 João 3,4 é: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Este versículo destaca que o pecado é definido como a violação da lei de Yud e Revavirê. A palavra transgressão aqui
significa ir além dos limites estabelecidos pelo Criador. Portanto, qualquer ato que vá contra o mandamento de Yud He Vav He é considerado pecado. João enfatiza que o pecado não é apenas um erro ou uma falha, ou errar o alvo, como muitos querem e ensinam. Amém? Isso está tudo errado. Mas uma rebelião consciente contra a vontade e as leis de Hashem. Este entendimento é crucial para os que seguem Yeshua, pois reconhece a seriedade do pecado e a necessidade de buscar a santidade e a obediência a Hashem. Yeshua veio para nos limpar das nossas iniquidades, oferecendo perdão e reconciliação com o Criador, para sermos sal e luz neste mundo de trevas. Só para que possamos entender, veja como a lei do Senhor é atual. Veja em Devarim 22, versículo 5. Vê se isso não é atual. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que fizer isso é abominação ao teu Elohim. Isso é atual ou não é? Aqui o Senhor está mostrando a importância de respeitar as diferenças entre homem e mulher, que foram criados com igual dignidade. A mulher não é indigna e o homem é digno. Isso é coisa do mundo pecaminoso. A mulher tem a mesma dignidade que o homem. A Bíblia diz que nem a mulher sem o homem, nem o homem sem a mulher. Então, esse negócio desse desnível de homem e mulher aí é do mundo. E o mundo ganha dinheiro com isso. Porque uma hora exalta o homem, outra hora exalta a mulher. E fica um conflitando com o outro, querendo um virar homem, o outro virar mulher. Isso é maligno. E eu não tenho medo de dizer não. É um conflito terrível. Aqui o Senhor está mostrando a importância de respeitar as diferenças entre homens e mulheres, que foram criados com igual dignidade, mas com funções e propósitos distintos. Eu me lembro, quando era garoto, que quando eu comecei a ver meninos, né, de cabelo comprido, aquilo me gerou uma confusão. Alguém passou por isso? Não é? Eu olhava e falava assim, ué, esse cara é mulher ou é homem? E eu era garoto. Ninguém me ensinou isso, mas era na década de 60 que os meninos começaram a deixar o cabelo crescer. Eu era criança. Eu olhava aquilo, eu achava estranho quando era pequeno. Depois a gente cresce e acompanha. Mas na época eu era mais tenro, mais garoto, eu ficava assim achando estranho aquilo, aquele cara com cabelo comprido. Aí eu olhava por trás, parecia mulher. Às vezes tinha um casal na rua, os dois de cabelo comprido e de bolsa, parecia duas mulheres andando. Aquilo gerava uma certa confusão. Quem passou por isso? Pois é muito estranho. Todos passam por isso. Amém? Pois é, está terrível. Está terrível. Não adianta querer dizer que isso é normal, que não é. Não é? O princípio é, não confunda os sexos que Yud He Vav He fez distinção. O homem usando roupa de mulher é a manifestação clara da efeminação do homem. E a mulher usando roupa masculina é a masculinização da mulher. Isso representa o ápice da rebelião contra o Criador. Veja a destruição de Sodoma e Gomorra. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Por causa disso, gente. E veja também de onde o apóstolo Paulo tirou o que ele nos falou na sua carta aos Coríntios, a respeito do casamento com o incrédulo. Outra coisa que a igreja não está nem ligando. A igreja, cada um casa com quem quer. É ou não é? Pois é. Mas olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 6, 14 e 16. Não vos prendai a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia entre a Machia e Belial? O que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Elohim com os ídolos? Pois nós somos santuário do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Sabe de onde Paulo tirou isso? Vou te dizer, exatamente dessa paraxá, lá em Devarim
22:10. Não lavrará com boi e jumento juntamente. Rafael, ele está falando isso? Está falando isso. Mas isso é com animal. Pois é. Você lembra quando Deus chamou, mostrou em Pedro em visão animais limpos? Lembra que Paulo falou que quando Deus falou assim, não atarás a boca do boi quando debulha, que Deus não está tendo cuidado dos animais, mas dos homens, aqui é a mesma coisa. Quando ele fala, não lavrará com boi e jumento juntamente, ele está tendo cuidado dos homens. Por quê? Bois e jumentos têm tamanhos e forças diferentes. Você já viu um boi? E já viu um jumento? Aí você põe o boi e o jumento aqui e põe a canga. Para quem que vai pesar mais? O jumento, cara, porque o boi é mais alto, a canga vai cair, vai ficar o peso sobre o jumento. É isso que Deus está falando conosco. Tem tamanho e força diferente. O que tornaria o trabalho desigual e ineficiente e gera sofrimento para o jumento, pois o maior peso do jugo fica do lado do animal menor. Assim também, quando nós crentes no Senhor casamos com os incrédulos, formamos um jugo desigual, gerando um trabalho para o reino de Deus desigual e ineficiente. Porque da pessoa, do casal, não quer nada com o Senhor, e você está tentando servir ao Senhor, mas ele te puxando, você acha que quem ganha? É um animal que é maior, mais forte. Então o jugo pesado está sobre você, você não aguenta. E aí você acaba abandonando o Senhor. Está vendo como que essas leis são atuais e perfeitas? Olha só, gente, quando você lê a lei de Deus, pense também no princípio por que ela existe. Deus não faz nada à toa, meu irmão. Nada à toa. Quando Deus me chamou a atenção para aquilo que Paulo falou, não atarás a boca do boi quando debulha, me chamou muita atenção que Deus não estava tendo cuidado com os animais, mas com os homens. Porque ele está dizendo, aquele que trabalha na obra tem que viver da obra. Ó, é a mesma coisa aqui. Não faça, não lavrará com boi e com jumento. Ou seja, você não pode, sendo crente, casar com incrédulo. Não pode fazer isso, gente. Isso é loucura. Você tem que orar. Porque se você crê, você que não casou ainda, você crê que o Senhor traz? Eu sou testemunha disso. E traz, e eu nem sabia onde encontrá-la. Deus me mostrou ela, mas não disse onde ela estava. Porque se ele dissesse onde ela estava, o que eu ia fazer? Eu ia ou não ia? Claro que eu ia. Ia passar diante do Senhor. E aí ia dar certo? Não ia. Eu ia falar para ela, ela falou, esse cara é doidão, olha lá. Nunca vi ele na minha vida, é muito doido esse cara. Ela não ia acreditar, ia ficar preocupada, ia falar, de onde esse cara apareceu, meu Deus? Eu falei, mas Deus me deu seu endereço. Então Deus não dá, meu irmão. Deus não faz assim. Ele prepara um e o outro para juntá-los, e aí há testemunho, porque é Deus que fez. É Deus que fez. Interessante que no sonho, quando eu peço o telefone para ela, ela fala assim, eu falo assim, pô, me dá teu telefone que eu quero te conhecer. Ela falou assim, agora eu não posso, porque ainda estou em mudança. Aí na hora da visão pensei assim, mudança, mas não perguntei se ela está mudando de casa, eu pensei assim, mas não era de casa, Deus estava trabalhando ela, estava trazendo ela para o reino. E eu não podia encontrar ela antes dela estar no reino. Porque a salvação é pessoal, ela não é, eu estou salvo, meu amigo está salvo, meu irmão está salvo, todo mundo está salvo, minha esposa está salva. Não, meu irmão, é individual, ele nos une, mas a salvação é individual, é pessoal. Então ela precisava tomar como eu precisei aceitar e estar no reino, ela também precisava aceitar e estar no reino, para que não desse o quê? Jugo desigual. Ah, não, mas eu vou porque Deus converte depois. É ruim, hein? Não é que Deus não tenha poder, mas é que você já desobedeceu o mandamento. Deu para entender?
E quando você desobedece, Deus não tem obrigação de converter a pessoa, tem? Pois é. Chora. Agora, se Deus mandar é outra coisa, mas Deus não mandando não faz não, meu irmão. Amém? Glória a Deus. É um sofrimento para nós que somos do Senhor. Porque aí você vai ter uma luta, vai ter filho, o marido ou a esposa lá falando palavrão, e aí o amor, aquela ilusão toda, vai. Pois é, os olhinhos de peixe viram de tubarão. Aquele olhinho de peixe vira de tubarão, meu filho. Aí, eu vou separar. Aí vai pecar de novo. Mas eu não aguento, Deus quer que eu seja feliz. Abre a Bíblia aí e me mostra onde está esse texto. Deus quer que eu seja feliz. Eu já perguntei, me mostra aí. Tem? Então, aí o homem começa a inventar. Amém? Então, meu irmão, presta atenção nos mandamentos do Senhor, que é para o nosso bem, em nome de Yeshua. Shabbat Shalom. Vamos adorar o Senhor com nossos dízimos e ofertas com alegria. Ué, não está aqui dentro, não?